Olá, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus e ao Shamashia e do seu Pai e ao nosso Pai Celestial esteja com você na sua vida. Eu desejo que você não esteja com medo. Não tenha. Ontem eu estava falando com um conhecido, um amigo, um irmão em Cristo, e ele disse que está com medo da situação que pode acontecer com ele e conosco. Nós não devemos ter medo, de acordo com o texto em que vamos ler, porque a nossa fé deve estar baseada na nossa obediência à palavra de Deus, que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: Jesus diz: pois aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu as chuvas, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, e foi grande a sua ruína. É importante perceber que a casa de Deus somos nós. Você e eu somos habitação de Deus pela fé, porque Deus não habita em mãos feitas por mãos humanas, de acordo com Atos 7, e toda a Bíblia e todo o Velho Testamento também fala sobre isso. Portanto, hoje, e nós temos visto que os grandes templos e até os templos pequenos estão impróprios para habitação. Para habitação de quem? De pedras, que somos nós, pedras vivas, porque nós fomos acostumados e doutrinados a achar que aquilo é igreja, quando na realidade a igreja somos nós, são templos vivos. Você e eu somos a igreja. Por isso, vamos analisar o texto devagar, para que nós possamos pegar os elementos necessários para que a sua fé e a minha fé seja alicerçada sobre a rocha e não sobre a areia, conforme lemos o texto, porque se a nossa fé estiver sobre a areia, nós teremos grande ruína. Mas não é esse o objetivo, porque a aprovação está vindo tanto para aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, como os que construíram sobre a areia. Diz assim: pois os que escutam estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a sua vida sobre Jesus Cristo. A rocha é Jesus Cristo, é a pedra angular, e desceu a chuva, veio os problemas, nós vemos essa pandemia, essa situação, e veio a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Nós vemos muitas pessoas ficando desempregadas, o comércio, nós temos a incerteza como será, nós não sabemos, a indústria também, né? E combateram aquela casa, e combateram aquela vida, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por isso é necessário você acompanhar diariamente essas palavras, porque eu estou aqui dando o meu melhor, e eu quero também convidar você. Você tem quantos talentos? Tem 1, tem 2 ou tem 5 talentos? Eu não sei quantos talentos eu tenho, mas o talento que eu tenho, eu estou procurando desenvolver. Sabe para quê? Para que a sua vida seja edificada por amor, primeiro ao Pai Celestial, ao seu Filho e também a você. Um amor vertical, o amor ao Pai Celestial, e o amor horizontal, o amor a você, que a maioria de vocês eu não conheço, alguns poucos eu conheço, mas
o objetivo não é esse. O objetivo é que você tenha fé e tenha confiança. E aquele que ouve estas, versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, isto é, não a pratica, vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa, a sua vida sobre a areia. Sim, você pode ter sido insensato de ter colocado a sua vida achado que as megas igrejas, se é que aquilo é igreja, aquilo não é igreja, a igreja somos nós. Essas megas construções foram chamadas de igrejas, aqui bem perto de casa, escrito assim, avivamento bíblico, igreja, avivamento bíblico. Aquilo não é igreja, a igreja somos nós, aquilo é uma construção humana. E interessante que Jeremias capítulo 5 fala que aquilo são casas de homens, por isso que está deserta. Você acha que Deus vai deixar, Deus, o Pai Celestial, Yahshua Mashiach, ele está deixando de congregar? Não, de jeito nenhum, de deixar com que a sua igreja fique sem congregar, não, a igreja está congregando, comigo, com você, né? E você pode compartilhar esse vídeo se você tem 1, 2 ou 5 talentos, compartilhe para que outros possam vir. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, vou comparar ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu não sei dizer se você terá ou não a praga na sua vida, na sua família. Eu não posso afirmar, mas uma coisa eu posso afirmar: se você construir a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, você terá o melhor para você. Você não terá nenhuma praga e nenhuma maldição chegando à sua casa. Eu posso afirmar de acordo com o texto. Por isso, a partir de hoje, a partir do momento em que o Pai Celestial começou a falar com você, com o Filho, começou a falar com você, pratique, seja um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, que é você e que é eu, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tenha um bom dia.